Ah, mas fulana vende bem e não se arruma. Gente, eu ouço isso o tempo todo. Como se vender bem fosse uma prova de que imagem não importa. Ou como se uma coisa cancelasse a outra. E assim, eu entendo de onde vem esse raciocínio, mas ele olha só para uma parte da história. É exatamente sobre essa parte que eu quero falar hoje com você. Seja muito bem-vinda ao canal, eu sou a Marcela Damaso. Se você ainda não é inscrita, se inscreve, aproveita e ativa o sininho para ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. Me segue também lá nas redes sociais no @Marcela Damaso. Lá as conversas são muito mais próximas e eu adoro ver quem sai daqui do YouTube e vai lá para o Instagram. Gente, eu resolvi trazer esse argumento porque eu ouço muito mesmo esse tipo de coisa. A imagem não importa, não adianta se você não for competente. E assim, é uma verdade. Mas as pessoas falam isso porque o próprio mercado ensinou a gente a medir tudo por resultado imediato. Então assim, faturou? Legal. Vendeu? Tá funcionando. Tem cliente? Então não muda nada. E até faz sentido, gente, resultado importa, importa muito. Competência, então, importa. Se você não tiver competência, você não tem resultado. Mas tem uma confusão muito clara acontecendo nesse meio termo. E o problema é que eu vejo repetir com mulheres muito boas no que fazem, muito competentes. O problema é que elas travam num certo nível e não saem de lá por nada. E o problema, ai, não sei por que eu tô aqui. A gente aprendeu também que estética é algo superficial. O que importa é a entrega, é o resultado, é o que você sabe fazer. E quando alguém fala em imagem, a reação natural é: ai, isso é frescura. Ai, nem começa porque não é bem assim. Então pensa aqui comigo. Se a imagem não importa, porque toda empresa multinacional, por exemplo, empresa sólida no mercado, uma empresa de alto nível, tem um padrão visual muitas vezes super rígido. Me explica. Porque líderes de mercado têm uma presença, têm uma forma de se vestir muito específica? Por que a percepção muda dependendo de como a pessoa aparece? Isso tudo não é coincidência, tá? É estratégia. O problema não é a pessoa que vende bem se preocupar com a imagem. O problema é usar esse exemplo isolado para concluir que a imagem nunca importa. Guarda isso. O que muita gente não vê é que vender é uma coisa, ocupar espaço é outra. Tem mulher que vende, que tem cliente, que tem faturamento, mas não é convidada para os palcos. Não é referência no seu nicho, não lidera nenhuma conversa, não é chamada para podcast, para palestras e também não aparece nas decisões estratégicas de mercado. Ela não é chamada para falar sobre isso. E mesmo assim ela não entende o porquê. Tá vendendo, tem faturamento, tá bom. Tá indo tudo certo, com uma exceção. A percepção não acompanhou essa mulher. A percepção de valor dela, a imagem que ela quer transmitir, ou que ela precisa transmitir, nem sabe que precisa, não acompanha. E o mais, assim, que eu acho legal nisso é que a percepção não é algo que você sabe, é o que as pessoas sentem quando elas chegam até você. Antes, lógico, de você abrir a boca. Tudo no visual, tudo na percepção. E muito antes de você apresentar qualquer resultado. A pessoa já te leu, ela já fez ali, ela já tem ali aquela percepção. Se você é boa ou não, competente ou não, se você serve para ela ou não, se você vai resolver o problema dela. Ai, Marcela, mas isso é injusto. E não, não é injusto, é humano. O nosso cérebro processa dessa forma. É o cérebro que decide em segundos. E agora eu vou ser bem direta aqui. Você pode vender bem, mas você ainda não é percebida como autoridade. E essas duas coisas, elas convivem o tempo todo juntas. Autoridade não é só aquilo que você entrega, é todo o espaço que você ocupa. É como o mercado te enxerga quando você não está mais na sala, quando você terminou a sua live, quando você não pode falar nada, quando a pessoa abre o seu perfil do Instagram e te olha. Isso é autoridade. E imagem estratégica, é parte do que constrói esse espaço. Não porque a roupa define quem você é, mas porque coerência comunica responsabilidade. Presença comunica liderança. E quando existe uma incoerência entre o nível que você já chegou e a forma como você aparece, as pessoas sentem, as pessoas veem. Elas sabem, mesmo sem saber nomear o que elas estão sentindo. Mas elas sabem, elas sentem. Competência abre porta. Agora, a percepção define o espaço que você ocupa do outro lado. E quando eu falo, gente, de imagem estratégica, eu não estou falando de do estilo pessoal, de paleta de cor. Como você faz para ficar mais alta? Como você faz para esconder a barriga? Não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando de tendência. E eu não estou falando para você gastar dinheiro com roupa.
Aqui eu falo de coerência, de fazer como você aparece, comunique o nível que o seu trabalho já entrega. Eu estava tomando café com a minha mãe, café da manhã, e a gente começou a falar sobre imagem. A gente tinha visto alguma coisa na internet, eu não lembro o que, e a gente começou a falar sobre os códigos, né, que as pessoas às vezes querem que as outras pessoas vejam de uma forma e elas se apresentam de outra. E eu não vou mudar o meu estilo por causa dessa pessoa. E aí a gente começou a debater isso, né, de uma forma bem legal até, sobre como as pessoas se vestem como elas querem, e elas querem que as outras pessoas vejam aquilo nelas. Como tem essa incoerência. Existem códigos, e eu não sei se felizmente ou infelizmente, que trazem essa percepção de uma forma instantânea. Uma delas é o blazer, e que é usado assim exaustivamente para transmitir a autoridade. Só que existem vários tipos de autoridade, vários tipos de percepção de autoridade, e cada nicho tem um nível de percepção de autoridade. Então, esses códigos, eles servem para levar você de A a B. Então, vamos imaginar, assim, eu moro no Guarujá, tá? Vou tomar esse exemplo. E a cidade vizinha é Santos. Do Guarujá para Santos, dá, sei lá, 5 minutos de balsa, tá? Quando você não pega a balsa, por algum motivo, ou porque o mar está muito agitado, ou eles fecharam, enfim, você faz um outro caminho e vai pela rodovia. Esse caminho leva mais de 1 hora. É como se você, sem imagem estratégica, pegasse essa rodovia para chegar até Santos. Se você tiver todos esses códigos e dominar a seu favor, você pega a balsa e chega em 5 minutos. Gente, é assim, é absurdo. O tempo que você leva falando que você é boa, que você é isso, que você é aquilo, e a pessoa que já está ali com a imagem estratégica, com o posicionamento de imagem certo, coerente, ela leva muito mais tempo. É na hora. É exatamente isso que eu faço na Sofisticata. Eu faço esse alinhamento, eu vou mapear cada um desses códigos que traz autoridade e vou inserir somente aqueles que fazem sentido para você e aqueles que fazem parte do seu estilo pessoal. Porque não adianta nada eu te fantasiar de executiva, sendo que você é uma professora particular. Entende que não tem muita lógica nisso? Então, se você sente que você precisa desse alinhamento, você já chegou lá, já está com seus resultados, está vendendo, mas você precisa dar um passo a mais, você quer virar referência, você não está acomodada, eu vou deixar o link da mentoria para você fazer a aplicação na descrição desse vídeo. Clica lá, faz a sua aplicação, eu vou ler com muito carinho, ver se vem qual momento que você está, e a gente vai sentar e vai mudar esse jogo para você virar referência, para as pessoas te ouvirem quando você falar, para você ser chamada pelas decisões do mercado, para você ser importante no seu nicho e não apenas vender, 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 vender. Porque uma hora a pessoa que está lá como referência ou aquela que está começando chega e passa você. Isso acontece muito e é um alinhamento da tua imagem. E poucas pessoas fazem isso da forma certa. O link, então, tá lá na descrição. E se esse vídeo fez sentido, manda para aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. Aquela sua amiga que já tem resultado, mas que não sai dali, sabe? Não sai daquele dígito e você sabe que ela pode mais, manda isso para ela. Eu tenho certeza que a mentoria vai mudar a forma como as pessoas olham para você e olham para ela também. Eu fico por aqui, mas a gente se vê lá nas redes sociais, no @Marcela Damaso. Até!